Olá, amigos! Eu quero apresentar para vocês o BioStretch, esse sistema de trabalho corporal que eu criei, que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. Meu nome é Sáfia, eu sou bailarina. Eu comecei na escola de balé quando eu era criança e depois de terminar a escola eu comecei a viajar. E a minha primeira viagem mais longa foi para a Ucrânia. Eu fui para lá me aprofundar no método Vaganova, que é o sistema russo que eles usam nas escolas de balé. E eu morei lá por 2 anos. Depois de terminado esse tempo de estudos, eu fui para Cuba, fiquei lá mais 2 anos dançando. E num dado momento eu recebi uma bolsa de estudos do governo brasileiro, da CAPES, para estudar dança moderna em Nova York. Então eu viajei para Nova York para viver lá por 1 ano, estudando e desenvolvendo uma nova técnica de dança chamada Release. E foi lá que eu tive meus primeiros contatos com a educação somática. Mas o que é a educação somática? Educação somática pode ser pensado como um guarda-chuva que abriga diferentes métodos de trabalho corporal que se opõem a uma visão puramente mecânica do corpo. E esses métodos utilizam técnicas muito precisas, cujo eixo central é o movimento do corpo. Então, o termo somática vem da palavra grega soma, e soma pode ser traduzido como corpo vivo. Mas o que é exatamente esse corpo vivo? Os métodos de educação somática partilham o princípio de que o corpo é indissociável, inseparável da consciência. Então, dentro dessa ótica, o corpo não é uma matéria inerte habitada por uma consciência, mas sim esse corpo vivo é um dos estados de consciência do ser humano. Então a gente pode pensar no corpo como algo externo, né? O corpo, a gente fala no corpo em terceira pessoa, mas quando a gente traz esse termo soma, a gente está falando também, incluindo esse lado subjetivo. Então, a gente está falando em primeira pessoa. E na educação somática, a gente não privilegia a correção de patologias ou disfunções, mas mais a gente está oferecendo a possibilidade de cada um encontrar em si uma melhor organização somática. Então, inclui um trabalho prático, exercícios com o corpo, mas inclui também os seus pensamentos, o que você está sentindo, quais são as suas emoções, sempre trazendo essa observação para o momento em que a gente está praticando, em que a gente está ali fazendo os exercícios. Então, nesses métodos de educação somática, que pode ser Feldenkrais, pode ser RPG, Alexander Technique, alguns ramos do Pilates, o Gyrokinesis, Gyrotônica e muitos outros métodos, assim como no BioStretch, a gente está trabalhando com a atenção focada. Focada onde? Focada no nosso corpo, focada no nosso movimento, como maneira de trazer consciência para os nossos movimentos. Houve um determinado ponto na minha carreira de bailarina em que eu me machuquei. Eu estava com um problema na minha lombar. E foi aí que eu comecei a buscar, então, um caminho para seguir dançando. E comecei a colocar junto a minha experiência em dança com os meus estudos na área de educação somática e, ao mesmo tempo, com a minha experiência em meditação, que é uma prática também que eu tenho vivido já há alguns anos. Foi assim que nasceu o BioStretch. À medida que o meu corpo foi respondendo ao sistema e aos exercícios, eu também me dei conta que outras pessoas poderiam se beneficiar dessa prática do BioStretch. Pessoas comuns que às vezes têm desconforto na lombar, nos ombros, no pescoço, tensão.
talvez coisas que você faça no seu dia a dia, como sentar muito tempo na frente do computador, numa postura que demanda um pouco do seu corpo, ou então você faz movimentos repetitivos no seu trabalho, ou então simplesmente você tem hábitos de movimento e de postura que já não servem mais para você e que você não se dá conta. Então o BioStretch é essa oportunidade de você parar e olhar para tudo isso, começar a observar o seu corpo, começar a entender o seu corpo e oferecer para o seu corpo novas possibilidades. Esse é o início de uma transformação. Nas aulas de BioStretch, normalmente a gente começa relaxando o corpo, isso é muito importante, porque a gente precisa preparar o corpo para receber essa nova informação que a gente vai disponibilizar. E o nosso corpo, como eu comentei antes, ele está tão repleto de hábitos que qualquer coisa diferente, qualquer mudança no seu eixo, na sua postura, no seu movimento, o corpo dispara um alarme de perigo. Não é assim que você está acostumado a fazer, tem alguma coisa acontecendo, essa coisa não pode estar certa porque você nunca fez assim. É assim que o corpo responde. Então a gente tenta criar esse ambiente de relaxamento para o corpo, para que ele possa então receber essa nova informação e não criar um conflito, né, entre o que a sua cabeça quer fazer e o que o seu corpo realmente pode absorver e aceitar. Depois a gente faz uma série de movimentos, exercícios, uma sequência, de uma forma muito gentil com o corpo. A gente faz os exercícios de forma lenta, sem esforço, sempre criando esse ambiente então de relaxamento para o corpo, para que ele possa se sentir à vontade. Isso porque a gente está começando uma conversa com o nosso sistema nervoso. Esse sistema que é responsável por todas as funções do corpo. O BioStretch é um trabalho sutil, bastante profundo, e eu quero convidar vocês para que visitem a nossa página. Lá vocês vão encontrar mais informações sobre o sistema e também depoimentos de pessoas que fazem ou já fizeram as aulas e também informações sobre os workshops que a gente oferece. Talvez a gente possa se encontrar em algum workshop online ou talvez algum workshop que aconteça na sua cidade. Vocês são muito bem-vindos, assim como vocês podem fazer contato comigo para tirar qualquer dúvida. Eu estou à disposição para ajudar no que for possível. Muito obrigada.